Ao homem está ordenado morrer. Ao homem está ordenado morrer. Nesses últimos tempos, de uma maneira assim, muito intensa, nós temos sido visitados por uma circunstância extremamente difícil de enfrentar: a morte. A Covid-19 trouxe com ela não apenas a enfermidade, ela trouxe também a morte. E não apenas a morte, mas ela trouxe agravantes a esta condição já extremamente ruim e extremamente penosa para a experiência do ser humano. Trouxe a solidão e o desamparo para aqueles que partem, sem a condição de contarem com a presença de seus familiares próximos nos seus momentos finais. Mas trouxe também o sofrimento, o sentimento de impotência daqueles que, separados dos seus queridos, não puderam e não podem acompanhá-los nestes momentos finais. É sem dúvida alguma um tempo muito difícil, um tempo de muita dor, um tempo de muito sofrimento, com toda certeza. Amanhã é o dia de finados. Amanhã, em decorrência da crença de muitas pessoas, dirigem-se para os cemitérios com a finalidade de buscarem consolo, lembrança, de buscarem assim recordações de seus queridos nas suas sepulturas. Mas com todo este quadro, até este momento, certamente será dificultado para que pessoas possam, de alguma maneira, tentar encontrar o alento para a sua dor indo aos cemitérios. É um momento, sem dúvida alguma, muito difícil. É um momento que marca um ano com muita dor, com muitos sofrimentos, com muitas perdas. E exatamente diante desta realidade tão dura, tão difícil, é uma realidade que nós não gostamos nem mesmo de mencionar, mas uma realidade na vida humana. Diante disso, nós precisamos saber o que a palavra do Senhor nos avisa, nos informa e nos diz. E é exatamente por isso que nessa manhã, na véspera do dia de finados, e diante de um quadro que observamos e temos sentido e vivenciado ao longo deste ano, é que quero deixar com você apenas um verso da palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus capítulo 9, 27, e a palavra do Senhor diz assim: E como está ordenado aos homens morrerem, uma só vez, vindo depois disso o juízo. E como está ordenado aos homens morrerem, uma só vez, vindo depois o juízo. Quando olhamos para esse texto, nós podemos entender três verdades fundamentais que esta palavra traz para o nosso coração e que eu quero destacar com você nessa manhã, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, de uma maneira breve. Diz assim a palavra do Senhor: e como está ordenado aos homens morrerem. Queridos, a morte é uma realidade para a vida humana. Convivemos com ela e nesses tempos, como disse um pouco mais atrás, estamos convivendo com essa realidade ainda mais de perto. A morte, em momento algum e sob circunstância alguma, será algo comum e normal. Nunca nos sentiremos confortáveis diante da morte. Nunca sentiremos que este é um acontecimento corriqueiro, banal, fácil de atravessar. Mesmo o cristão mais fiel, mais fervoroso, com a fé mais inabalável, não tem condições, a menos que esteja completamente fora de qualquer sensibilidade, o que não é possível ao ser humano. Mesmo este cristão mais fervoroso, nem ele terá condições de enfrentar a morte com absoluta naturalidade. Por uma razão muito simples: nós não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida. Fomos criados para expressar a vida que Deus colocou em nós, pela presença do seu Santo Espírito. A morte é uma consequência do pecado.
O pecado, ao entrar na vida humana pela desobediência, ele trouxe várias consequências e talvez a mais dura, com certeza a mais dura de todas, é a morte física. A morte física que abre a oportunidade para a morte espiritual, a morte eterna, a separação para sempre de Deus. Quando fechamos os nossos olhos nesta terra, sem termos a nossa vida nas mãos do Senhor e sem termos a nossa vida e as questões de nossa vida resolvidas diante do Senhor, eternamente estamos longe do Senhor, eternamente estamos longe dele. A morte entrou como consequência do pecado que atingiu Adão, Eva e toda a humanidade. Mas é interessante que para vencer essa consequência tão dramática, tão terrível, mesmo o Senhor Jesus Cristo teve de experimentar a morte. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio para morrer. Jesus Cristo não veio para ser rei, não veio para ser coroado, Jesus não veio para ser honrado, Jesus veio para morrer, para que por meio da sua morte na cruz do Calvário, ele então vencesse a morte. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Com a sua morte na cruz do Calvário, descendo à sepultura, o Senhor Jesus pôde dela sair vitorioso, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a vida nas mãos para conceder a todo aquele que nele crê. A todo aquele que nele lançar a sua eternidade, a todo aquele que buscar o Senhor para que possa ser levado de volta à presença do Senhor. A morte, portanto, foi vencida por Cristo Jesus. Se ela entrou no mundo e na experiência humana por meio da desobediência do primeiro homem, Adão, ela foi vencida, derrotada pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que em obediência foi à cruz do Calvário, experimentou a morte, venceu a morte e a sepultura e hoje tem vida e vida eterna para conceder a todo aquele que nele crê. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, diante da morte, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que Paulo está querendo dizer é: onde está a morte, a tua força? Onde está a sua capacidade de aprisionar? Onde está todo o seu poder? Ele já foi derrotado por Jesus Cristo. Querido, querida, a morte é inimiga. A morte não deve fazer parte da experiência humana. Ela já foi vencida e derrotada pelo Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos condições de enfrentar a morte por saber que ela não tem mais poder sobre nós, não tem mais autoridade sobre a nossa vida, porquanto ela já foi derrotada pelo Senhor Jesus. É uma experiência, mas que não nos derrotará. Ao contrário, ela é porta que se abre para a presença eterna diante do Senhor, o nosso Deus. Ao homem está ordenado, como está ordenado aos homens morrerem. E o texto vai além, morrerem uma só vez. Morrerem uma só vez. Querido, querida, esse texto, juntamente com outros, deixam claro que não é possível e que não é bíblico e que não há sustentação para aquilo que se chama de reencarnação. Mortes e sucessivos renascimentos com a finalidade de aperfeiçoar o homem, de levá-lo a uma condição melhor na presença do Senhor. Conquanto essa ideia não seja recente, inclusive ela era comum entre os judeus, inclusive nos dias do Senhor Jesus, esta ideia ela não se sustenta diante da verdade da palavra do Senhor. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. A morte já é por demais desesperadora, já é por demais doída, já é por demais dramática para ser experimentada outras vezes. Deus não permitiu e Deus não permite que isto aconteça. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Esta morte é a morte que enfrentamos fisicamente, mas essa morte pode ter um desdobramento na nossa vida espiritual.
espiritual. E é exatamente por isso que precisamos ir a Cristo, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. A morte que experimentamos aqui, que define a nossa eternidade. O Senhor Jesus deixou claro essa realidade da morte como sendo experiência única na vida humana ao contar a história do rico e do Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro, quando o Senhor Jesus fala que tanto o rico como também o Lázaro, o pobre, que estava ali às portas daquele homem rico para comer as migalhas, as sobras, aquilo que ia para o lixo daquele homem, os dois morreram. E o Senhor Jesus apresenta o que acontece, o que se passa do outro lado da vida. E então o Senhor mostra que aquele homem, o Lázaro, estava no seio de Abraão. O seio de Abraão pode ser chamado de uma sala, uma antessala do céu, um lugar de preparação para o céu, para a eternidade plena com o Senhor. Não se trata de purgatório ou coisa parecida, mas se trata de uma situação, de um estado já definido, de estar na presença de Deus, aguardando os desdobramentos, portanto, do plano salvador eterno do Senhor. Enquanto isso, o rico que desprezou a Deus ao longo de sua vida já estava no Hades, já estava no inferno, sofrendo as agruras, sofrendo os tormentos de uma eternidade longe do Senhor. O Senhor não fala que, em circunstância alguma, aqueles homens voltariam à sua condição anterior. O homem que está no inferno, ou no Hades, e portanto na antessala do inferno, aquele homem, ele inclusive pede para retornar a esta vida a fim de alertar os seus parentes. Mas ali Abraão, que é quem conversa com aquele homem, ele diz: não é possível isso acontecer. Não é possível ninguém voltar daqui para a vida, para alertar a ninguém. Isso não existe, isso não é possível. Assim como também não é possível a mudança de condição. Não é possível que alguém deixe o Hades e vá para o céu ou vice-versa. São condições já definidas para toda a eternidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. É por isso que precisamos olhar a nossa vida hoje, não deixar os acertos para o amanhã, para a eternidade. Não é possível deixar o acerto de nossa vida com Deus para outro momento, para outra oportunidade, quem sabe em outra vida. Não, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E a palavra do Senhor diz que após isso, vem o juízo, vindo depois o juízo, vindo depois o nosso encontro com o Senhor. O texto não está dizendo ou não está apresentando uma ideia de algo imediato, de algo que acontece logo após a morte. Não. A ideia que o texto está dando é que depois da morte, depois dessa experiência da morte, haverá um momento em que acontecerá o juízo. Por isso, o rico estava na antessala do inferno, o Lázaro estava na antessala do céu, aguardando o momento do juízo, no qual todos nós estamos inseridos e todos nós vamos comparecer a este juízo, a este julgamento. Querido, esta vida é marcada pela consequência do pecado, a morte. A morte que experimentamos uma vez e define a nossa eternidade. E quando vamos ao juízo, nossa eternidade também já está definida. Se nesta vida abraçamos Cristo como Senhor e Salvador, estaremos com Ele para toda a eternidade como nosso Senhor e Salvador. No entanto, se renegamos Cristo ao longo de nossa vida, sem Ele também estaremos por toda a eternidade. Todo aquele que deixa essa vida sem Cristo se apresentará também diante do trono de Deus. Mas todo aquele que desta vida parte com Cristo, por Cristo será apresentado diante do trono do Senhor. É exatamente por isso, querido, que você precisa nascer de novo, nascer em Cristo Jesus.
por uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus, para que você possa ter a certeza da vida nova e eterna em Cristo Jesus. Toda pessoa que nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Você sabia disso? Todas as pessoas que morrem, que nascem apenas uma vez, morrem duas vezes. Mas todas as pessoas que nascem duas vezes, morrem apenas uma vez. Toda pessoa que nasce apenas uma vez, isso é, nasce desta carne, tem um nascimento natural, apenas morre duas vezes, física e espiritualmente. Mas todos aqueles que nascem duas vezes, nascem física e espiritualmente em Cristo Jesus, morrem uma vez só nessa carne, porque já estamos para sempre na presença do Senhor. Temos a certeza e a convicção da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amanhã é celebrado o dia de finados, o dia dos mortos. Dia em que nós lembramos dos nossos queridos que partiram. Mas, querido, podemos lembrar daqueles que partiram em Cristo com a firme certeza de estarmos com eles novamente na eternidade com o Senhor. E quando estamos em Cristo Jesus, nós podemos ter a segurança de que em nossa hora, em nosso momento de partida, podemos ir. Não será algo bom e algo agradável para os nossos familiares, mas eles poderão olhar para o nosso testemunho, para a nossa vida com Deus, e eles poderão dizer, com toda a dor, com toda a tristeza, que estão apenas dando um até logo para nós, porque sabem que vão nos encontrar nos céus, na presença do Senhor. Você tem essa certeza para você e tem essa certeza para a sua família também, de que a sua vida está em Cristo, de tal maneira que você não estará partindo para a eternidade sem esperança de salvação e de vida eterna e nem deixando incertezas para a sua família? Então, querido, nesta oportunidade, neste dia, receba esta bênção dada pelo Senhor e compartilhe esta bênção com toda a sua família, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, dando a você mesmo, recebendo dessa forma a certeza de uma segurança eterna, aqui e para todo sempre, dando a certeza para todos aqueles que amam você, de que, havendo esta separação, logo estaremos juntos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu quero orar por você, eu quero pedir por sua vida neste momento. Querido Pai, neste momento, em primeiro lugar, queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. E eu quero colocar a vida deste que está me assistindo nesta hora, desta que está me assistindo nesta hora. Que talvez seja com seu coração doído, entristecido por alguém ou por pessoas que amavam e que partiram. Que o Senhor possa, primeiramente, confortar este coração, encorajar este coração, que o Senhor possa trazer novo ânimo, alento, ó Deus, para a sua alma. Quero pedir também que pelo Teu Espírito, o Senhor possa ajudar esta pessoa a avaliar o seu coração, a verificar se a sua vida está firmada em Cristo Jesus, se a sua eternidade, se o seu hoje, amanhã e a sua eternidade já se encontram firmados no Senhor. Ó Deus amado, se não houver essa certeza, que o Teu Santo Espírito possa conduzir essa vida até a Tua presença, dando a graça salvadora, o perdão, a nova vida em Cristo Jesus, a segurança para o hoje e para a eternidade. E que esta bênção possa ser recebida no coração, que esta bênção possa ser compartilhada com aqueles que estão ao seu redor e que de uma maneira toda especial haja segurança neste coração, tanto para esta vida como também para a eternidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra possa trazer paz, alento e segurança ao nosso coração, de que, embora ordenados a morrer uma única vez, vindo após o juízo, podemos ter a nossa vida guardada hoje e eternamente nas mãos do Senhor. Fica conosco, Pai amado, dá-nos a Tua bênção ao longo deste dia, pois nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.